Ela era uma jovem comum, católica, estudante, filha amorosa. Mas o que começou como simples convulsões, logo se transformou em algo impossível de explicar. Vozes surgiram, seu corpo se contorcia, ela gritava em línguas antigas e dizia estar possuída por demônios. Médicos diziam que era doença. Padres diziam que era o próprio inferno. E no meio disso tudo, uma vida foi consumida lentamente. O caso de Anneliese Michel não é só o mais assustador exorcismo já documentado, é também o que colocou a ciência e a fé frente a frente em uma luta que até hoje não terminou. Neste vídeo, você vai ouvir os áudios reais, ver os registros verdadeiros e entender por que essa história continua, apavorando o mundo quase 50 anos depois. Mas cuidado! Algumas portas, depois que se abrem, não se fecham mais. O que você ouvirá agora não é ficção. É o relato real de uma jovem que passou pelos mais intensos e documentados rituais de exorcismo da história moderna. O nome dela era Anneliese Michel, uma estudante alemã católica devota, criada em uma família profundamente religiosa. Aos 16 anos começou a sofrer convulsões e a ouvir vozes. Os médicos diagnosticaram epilepsia do lobo temporal e a trataram com medicamentos. Mas os sintomas não pararam, pelo contrário, pioraram. Ela dizia ver rostos demoníacos ao seu redor, ouvir gritos durante a oração e ser impedida de tocar objetos sagrados. Com o tempo, sua saúde física e mental se deteriorou de forma alarmante. Ela jejuava compulsivamente, andava de joelhos por horas e rosnava como um animal. A família, desesperada, passou a acreditar que aquilo não era uma doença, era possessão. E assim começou um dos casos mais assustadores já registrados, onde ciência e religião colidiram em uma batalha mortal. E nenhuma das duas saiu ilesa. Em 1975, dois padres autorizados pela Igreja Católica, Ernst Alt e Arnold Hens, iniciaram oficialmente os rituais de exorcismo em Anneliese. Durante os 10 meses que se seguiram, foram realizadas 67 sessões, algumas durando até 4 horas. Tudo foi gravado. Nas fitas, Anneliese fala com vozes diferentes, em línguas que jamais estudou, se identifica como entidades como Lúcifer, Judas, Caim, Nero e Hitler. As gravações são perturbadoras, carregadas de gritos, blasfêmias e sons animalescos. Ela dizia que estava possuída por vários demônios ao mesmo tempo e que sentia seu corpo ser controlado de dentro. Testemunhas relataram ver sua força física aumentar de forma sobrenatural, mesmo com o corpo debilitado. Ela quebrava rosários, destruía crucifixos e bebia sua própria urina. As fotos tiradas nesse período mostram uma transformação física assustadora. De uma jovem, frágil e religiosa, Anneliese passou a parecer uma criatura selvagem, desfigurada pelo sofrimento. Era como se algo estivesse lentamente consumindo sua alma e seu corpo. Os médicos continuavam afirmando que aquilo era apenas uma combinação de epilepsia com psicose severa e que os exorcismos estavam agravando o estado clínico de Anneliese. Mas para os padres, e principalmente para seus pais, havia algo muito mais sombrio em jogo. A jovem implorava para continuar com os rituais, dizia que precisava resistir às entidades até o fim, mesmo que isso lhe custasse a vida. Em suas próprias palavras, ela acreditava que estava sofrendo por pecados que não eram seus, como se fosse uma mártir designada para enfrentar o mal em nome de outros. Durante os meses finais, seu estado físico chegou a níveis extremos. Ela parou de comer, recusava água e sofria convulsões constantes. Pesando menos de 30 quilos, com os ossos expostos e o corpo coberto por feridas, Anneliese Michel morreu em 1º de julho de 1976. A causa oficial: desnutrição e desidratação severas. Mas para quem esteve presente nas sessões, o que matou Anneliese não foi a fome, foi o próprio inferno. A morte de Anneliese Michel se tornou um escândalo nacional na Alemanha. O Estado abriu uma investigação e os dois padres, junto com os pais da jovem, foram processados por homicídio negligente. O julgamento, que ocorreu em 1978, expôs ao mundo as fitas de áudio das sessões, os relatórios médicos, os pareceres da igreja e os depoimentos de quem viveu aquele pesadelo de perto. A defesa alegou que Anneliese tinha consciência do que enfrentava e escolheu passar pelos exorcismos como forma de sacrifício espiritual. Já a promotoria defendia que tudo não passava de um caso grave de negligência médica, agravado por delírio religioso. O tribunal condenou os padres e os pais
a 6 meses de prisão com liberdade condicional. Mas a verdadeira condenação ficou nas memórias, as gravações, os gritos, as fotos e a dúvida que jamais foi respondida. E se os médicos estavam errados? E se os padres estavam certos? E se Annelise Michel não estava apenas doente, mas realmente possuída? Essa pergunta ecoa até hoje, e ninguém conseguiu respondê-la com certeza. Com o passar dos anos, o caso de Annelise Michel se transformou em símbolo de um conflito que continua até hoje: fé contra ciência, crença contra lógica, espiritualidade contra diagnóstico clínico. Seu túmulo virou local de peregrinação, onde milhares de pessoas depositam cartas, pedidos e orações. Já suas gravações são ouvidas até hoje por estudiosos do paranormal e religiosos que veem nelas. A prova concreta de uma possessão demoníaca. O caso inspirou livros, estudos, debates e, principalmente, o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose. Mas por trás da ficção, permanece o horror real, uma jovem que implorava por ajuda, lutando contra algo que talvez ninguém tenha conseguido ver de verdade, nem médicos, nem padres, nem a própria igreja. O corpo de Annelise se foi, mas o mistério ainda está vivo. Talvez porque o mal que ela enfrentou não tenha sido vencido. Talvez porque, em algum lugar, ele apenas esteja esperando por uma nova porta aberta. E talvez essa porta possa ser qualquer uma. Se essa história te causou arrepios, imagine quantas outras estão sendo esquecidas, abafadas ou escondidas. O caso de Annelise Michel é só uma das portas para um universo onde o medo não é só psicológico, ele é espiritual, físico, imortal. No próximo vídeo, vamos abrir mais um arquivo oculto, onde o terror não é invenção, é realidade documentada. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso e se inscreve no canal. Porque o verdadeiro terror começa quando todos dizem que não existe.